Algumas heranças de DNA não vêm porque você nasceu da barriga da sua mãe. É por modelagem, por aquilo que você viu, por aquilo que estava acontecendo. Então, dentro desse processo, isso tudo foi acontecendo, o padrão de modelagem. Você estava vendo, ouvindo e sentindo, isso foi criando os padrões mentais, os programas neurais que você tem e foi criando quem você é. Hoje, tem muitas pessoas que em várias áreas da sua vida, na área familiar, na área financeira, na saúde, nos relacionamentos, é um adulto com programa de criança. Você é adulto porque você tem a idade que você tem hoje, mas o programa que está rodando na tua mente, algumas vezes é o programa que foi gerado lá na infância, por modelagem de padrões do seu pai, da sua mãe, do seu tio, se tu morava na casa da tua avó, ou vivia muito lá, do seu avô, da sua avó. Isso foi criando programas neurais que algumas vezes foram perpetuados e estão acontecendo hoje. Você está nesse ano agora, mas o teu programa foi gerado há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, e está rodando hoje. Você entende que no celular, existe várias vezes que nós precisamos atualizar o sistema. Por quê? Tem que corrigir os bugs. E para pensar no maior computador que você tem, que é a tua mente. É necessário ter essa atualização para que você viva uma nova realidade. E falando até sobre um módulo que nós temos na pós-graduação, que é o módulo Vida, que é um dos módulos que nós temos dentro da pós-graduação, nós trabalhamos no módulo Vida a saúde física e emocional por completo. Até questões na saúde como alergia. Você sabia que até a alergia pode ser modelada? Algumas vezes você teve um amigo ou alguma pessoa que era alérgica, e com relação à rinite, outro tipo de alergia, que você começou a ver, tem um livro chamado A Biologia da Crença. Tá? Depois vocês podem ler esse livro. É um doutor, um médico, que ele trouxe uma correlação daquilo que acontece na tua mente com aquilo que acontece nas células do teu corpo. Então a modelagem acontece até para alergias e para doenças. Você sabia que hoje de 70% a 80% do motivo dos cânceres são doenças psicossomáticas? São doenças psicossomáticas e foi comprovado isso. E quando você atualiza o teu programa, até o teu corpo começa a viver algo novo. Nós temos um módulo na pós-graduação, módulo Vida, que trabalha especificamente saúde física e saúde emocional, para a atualização do programa interno, que isso é algo muito importante. Aí você vai e percebe esse padrão de modelagem com relação à vida profissional. Você sabe que um profissional, ele modelou o outro. Quando você olha um vendedor, por exemplo, alguém que trabalha no setor comercial, ele não está ali formatado, zerado. É a primeira vez que ele está atuando naquela área comercial. Mesmo sendo a primeira vez, ele traz a herança da forma como ele falava com o pai, com a mãe, da forma como ele fala com os amigos, e essa vai ser a forma como ele vai atender os clientes. Se ele passou por outras empresas, ele está trazendo essa bagagem toda de situações para poder lidar com os clientes daquela forma, para poder gerir a equipe, a forma como ele fala com a esposa, com o namorado, com a namorada, a forma como você se dirige com a tua família vai ser a forma como você vai gerir a tua equipe, vai liderar a tua equipe. Você entende? Aquilo que você mais abominava no seu pai, na sua mãe, é aquilo que está tão permeado na tua mente que você, se você não atualizar o teu programa, você vai repetir isso, não só na tua família, mas com os teus colaboradores também. Porque algumas vezes a gente fala, caramba, eu dei um treinamento tão maravilhoso para a minha equipe, e por que voltou a fazer a mesma coisa? Por que a pessoa está voltando a fazer, a utilizar o mesmo padrão? Porque você pode falar, mas se o programa neural, se o padrão mental não for atualizado, o resultado continua sendo o mesmo. Então, dentro desse aspecto profissional, algumas vezes a pessoa começa, e nos primeiros dias, e tem uma coisa chamada cultura organizacional. Um colaborador novo, ele traz uma bagagem de informações de todos os lugares que ele passou, e ele vai começar a modelar de uma forma inconsciente também os colaboradores que estão na empresa. Por isso que aquilo que você aceita, e eu estou falando para quem é empresário, para quem tem a sua empresa, para quem tem um setor que você é líder, você é um gestor, e não importa qual seja a tua função, o preço do teu barco determina
a qualidade dos tripulantes. O preço do ingresso do teu barco determina a qualidade dos tripulantes. Aquilo que você não fala, aquilo que você não muda, o padrão que você não atualiza na tua equipe, é o padrão aceito. É o padrão que vai ser modelado pelos novos colaboradores que vão entrar, que vão receber aquela cultura organizacional de uma forma inconsciente. Daqui a pouco, eles já são reflexos daquilo que estava acontecendo. Aí você fala, caramba, eu pensei que essa pessoa ia entrar para mudar a realidade, só que ela está repetindo o processo. Claro, ela modelou inconscientemente. Ah, Estevão, em quanto tempo acontece a modelagem? Depende. Tem pessoas que um dia ela já consegue modelar tudo o que está acontecendo e ela começa a repetir aquele padrão. Algumas vezes, ela demora 2 dias, 1 semana. Sabe uma coisa? O exército romano, isso na década lá, no início, nos anos 40, 50, até os anos 100, na época de Nero, sabe o que eles faziam? Quando eles iam invadir um país, um determinado povo, naquele momento que Roma estava começando a dominar o mundo, eles mandavam engenheiros, arquitetos antes, para poder começar a influenciar a cultura daquele povo. Eles mandavam engenheiros e arquitetos que começavam a influenciar na arquitetura, na engenharia, em partes que eram muito visíveis. Você pode ver que hoje, todo lugar, muitos lugares que você vai no mundo, tem influência da arquitetura e da engenharia romana. Eles tinham um padrão. Quando nós formos invadir, eles nem vão sentir que nós estamos invadindo, porque eles já vão estar vivendo, modelando o nosso padrão. Você entende? Você precisa ter pessoas infiltradas, no bom sentido, na tua empresa, para estabelecer um padrão propício, porque as pessoas vão modelar, você querendo ou não, de uma forma inconsciente, o que vai estar acontecendo. Então você, como líder, você precisa ter uma visão sistêmica para entender quem é a pessoa que tem uma liderança mais propícia aqui na empresa. Quem é a pessoa que está, que algumas vezes não é o líder máximo, tá? Tem pessoas que fazem parte da equipe que já tem uma liderança natural, que você observa por aquilo que, pela linguagem não verbal e pela linguagem verbal das pessoas que estão em volta. É aquela liderança nata, liderança natural. Então você começa a observar que aquela pessoa está influenciando, positivamente ou negativamente. Por isso que esse padrão de modelagem, ele acontece o tempo todo, na vida profissional e na vida pessoal.